Está no ar o Tela Mackenzie, com mais uma edição da série especial sobre idosos. No programa de hoje, vamos falar sobre um assunto um tanto polêmico, a alfabetização na terceira idade. Durante muito tempo, os brasileiros se sentiram orgulhosos de viver em um país de jovens. Talvez por isso, não valorizaram devidamente os anos de experiência de sua população mais velha, que desde os anos 60 vem aumentando num ritmo intenso. Nesse cenário de envelhecimento, nos próximos 20 anos, o país poderá ultrapassar os 30 milhões de idosos, o que significa 13% da população. Em meio a essa população crescente de idosos, muitos ainda são analfabetos ou analfabetos funcionais. Mas será que existe idade certa para aprender? Para responder essa e outras perguntas, nós recebemos o capelão do AEJO, o reverendo Jorge Correia, que nos acompanha nessa série sobre os idosos, e a professora titular do programa de pós-graduação em letras do Mackenzie, a Maria Lúcia Vasconcelos, que recentemente lançou um livro sobre a educação para a terceira idade. Agradeço a presença de vocês. E já para a gente iniciar, quero mostrar aqui o livro da professora. Professora, fala um pouquinho para a gente desse trabalho, como que surgiu aí essa iniciativa? Bom, esse trabalho é fruto do nosso grupo de pesquisa que acontece na pós-graduação em letras e que estuda Paulo Freire e a permanência do pensamento desse grande educador entre nós, não é? E nas nossas discussões enveredamos pela questão de como estamos nós recebendo na universidade esse novo público, este aluno da terceira idade. Esse livro tem um foco voltado para os cursos livres da terceira idade, né? O que se faz nas instituições de ensino superior com esse público, mas também há um capítulo onde se compara o fazer nestes cursos livres e nos programas de educação de jovens e adultos, né? Quem está preparado para, de fato, ser professor deste novo aluno? Né? Como é que a escola, aí eu me refiro tanto à escola de educação de jovens e adultos como à universidade, como ela prepara esses professores e como a outra está recebendo este aluno, que é um aluno diferente, afinal de contas. Esse é um assunto que a gente vai voltar a conversar daqui a pouco, mas antes, eu quero saber qual que é a diferença do analfabeto para o analfabeto funcional. O analfabeto é aquele que não conhece nenhuma letra. O analfabeto funcional é aquele que consegue escrever o seu nome e reconhecer algumas poucas letras e juntar em poucas palavras. Então, o analfabeto é aquele que nada sabe. O analfabeto funcional é aquele que tem um domínio muito parco sobre qualquer possibilidade de leitura ou de reprodução de escrita. E a gente conseguiria falar em dados, reverendo? Olha, eu não sei, talvez a professora fosse a mais habilitada a falar, mas eu acredito que a proporção ainda é enorme de analfabetos e analfabetos funcionais. Há uma gana muito grande na população, alguns por receio de procurar escola por achar que não estão mais na idade de aprender. É claro que é um equívoco. Todo ser humano, em todo o seu tempo de vida, está habilitado para aprender coisas novas e inserir novos conhecimentos na sua vivência. Pois é, essa é uma questão que eu levantei agora na abertura do programa, se existe idade certa para aprender. Existe? Não. O ser humano aprende sempre, desde que nasce até o momento em que está pronto para morrer, não é? Nós vamos aprender sempre. E isso é que nos move, né? A certeza de que não somos completos e de que podemos reformular, inclusive, as circunstâncias da nossa vida. E é um absurdo, se nós pensarmos bem, que ainda hoje o nosso país tenha como um problema real de proporções bastante grandes, bastante importantes, a questão do analfabetismo. O reverendo estava falando a respeito do analfabetismo funcional, que é um dado que é muito difícil de ser mensurado. Porque quando a pessoa domina parcamente a questão da alfabetização e ela já consegue identificar o seu ônibus, ler uma placa, né, de emergência, de saída de emergência, uma coisa assim, isso não é suficiente para a compreensão de um texto, para uma análise crítica daquilo que está sendo oferecido a ela como um texto a ser lido. E basta saber desenhar o seu nome e ter esse domínio pequeno com relação ao letramento e já entra para engrossar as estatísticas para dizer que o problema está sendo diminuído, quando na verdade não está.
né? O alfabetizado, de fato, é aquele indivíduo que lê e compreende o que lê. Lê e é capaz de comunicar o que leu. Lê e é capaz de transformar o lido num novo texto que ele vai depois trabalhar no ambiente onde ele conviva. Mas eu acredito que um dos problemas aí onde a gente esbarra de não conseguir diminuir essa taxa, que é um ponto também que o reverendo falou, que é a questão de vergonha de voltar para a sala de aula. Como superar isso? Vergonha e também receio, porque não se esqueça que a maioria desses adultos um dia passou pela escola. Esse adulto passa pela escola e foi expulso dela por alguma razão, né? Porque foi uma escola perversa que não soube atendê-lo. A verdade é esta. Aí voltar para o fracasso, nem todos têm esse tipo de coragem realmente. Acho que o reverendo disse a palavra correta. Aí é um movimento que é muito individual. O que nós percebemos é que muitas vezes na história da educação de jovens e adultos neste país, a intenção foi: vamos deixar de lado essa massa da população, principalmente os com mais de 60 anos, e vamos investir naqueles analfabetos que ainda têm um interesse para o mundo produtivo. E aquela parte da população, aquela faixa da população foi deixada de lado, o que é uma coisa muito triste, né? É negar a cidadania a um igual. E aí a gente volta naquela questão, professora, se resolver voltar, existe um pessoal preparado para recebê-los lá? Nem sempre, nem sempre. Há uma tendência a se reproduzir na educação de adultos o que se faz na educação de crianças e jovens. Isso é um processo complicado, porque há uma infantilização de alguém que tem não um conhecimento daquilo que se oferece naquele dado momento, o letramento em si, mas tem um conhecimento, uma experiência de vida que são conhecimentos amplos, importantes. Então não dá para fazer uma transposição pura e simples sem a adaptação dessas técnicas e métodos que o ensino vai demandar para essa nova população. Muitas vezes o desinteresse nessa volta vem daí, né? Quando não se percebe que tem que se pensar num novo currículo, numa nova forma de ensino-aprendizagem, num novo relacionamento professor-aluno, porque nós estamos tratando agora de adultos. Adultos que tiveram um problema pontual no momento das suas vidas e se afastaram da escola e hoje voltam. Mas não voltam infantilizados, eles voltam como adultos e a gente tem que aprender a trabalhar com isso. Mas não há cursos específicos para isso não. O que está acontecendo na prática é que professores que se dispõem a trabalhar com essa faixa de idade vão buscar individualmente uma forma de aprender a trabalhar com esse novo aluno. Quer dizer, os cursos de formação pouco fazem no sentido de preparar alunos para esse novo aluno que ele poderá vir a enfrentar. Como que deve ser o perfil desse professor em sala de aula? Ou como é hoje? No AEJA, nós temos o privilégio de ver professores desejosos de fazer essa adaptação. Tanto que houve uma preocupação em adequar o conteúdo curricular, tirando aquelas coisas da infantilidade, como disse a professora, e trazendo uma mensagem que inclua o aluno. Ou seja, o professor ele precisa ter uma paciência redobrada. Por quê? Porque ele vai lidar com pessoas que experimentaram fracassos em suas vidas e hoje se sentem temerosos de fracassar novamente. Então, o professor ele precisa ter a capacidade de entender, além da dificuldade do aprendizado, que a dificuldade do aprendizado é tão somente colocar letras e palavras na vida que ele já tem, na história que o aluno já traz. Eles precisam agora assimilar coisas que ampliem a sua conquista e eles consigam colocar letras, palavras, textos na vida que eles já viveram. Nós temos experiência no AEJA de pessoas de bastante idade que estão cursando os módulos, que são as séries iniciais do ensino fundamental. Mas eles vêm ávidos por descobrir as coisas e inserir o texto na vida que eles já têm vivido. Alguns deles usam essas séries iniciais para mostrar para os seus filhos, para os seus netos, que eles agora conseguem ler. Aquilo que
as crianças têm, quando descobrem os textos, descobrem as palavras, esses adultos têm, não infantilizados, mas para eles é uma conquista que precisa ser compartilhada, é uma conquista que eles precisam dizer para os outros que agora eles também têm. A gente está falando do método de ensino para esse público que é o idoso. Eu venho de uma geração que eu aprendi a ler e a escrever olhando o alfabeto na sala de aula. O A tinha um desenho que começava com a letra A. Enfim, nesse método de ensino um pouco mais antigo, que eu acho que hoje em dia nem tem mais em sala de aula. Como ensinar um idoso, por exemplo? Começa desde o beabá mesmo? Como que é esse processo de aprendizado? Paulo Freire dizia que é importante ler a palavra para ler o mundo. E é isso que nós temos que fazer, não é? Nós temos que dar condições para que cada um desses alunos sintam-se parte do mundo, entendam criticamente o mundo e participem da mudança que este mundo necessita. Então, as palavras geradoras devem ser palavras do universo deste aluno. Não adianta a gente colocar o A de abelha, que não tem o menor sentido naquele instante para aquele aluno. Então, é preciso saber de onde vem este aluno, quais são as palavras que dizem alguma coisa para o universo deste aluno, para que ele, aprendendo a ler e escrever, ele entenda melhor e criticamente olhe esse mundo que o cerca. O método em si não importa. O que importa é levar o aluno à consciência de que ele é capaz. E a importância do ato de ler é compreender e julgar melhor o mundo que o cerca, sem precisar da interferência de outros. Quer dizer, dar ao indivíduo a condição para que cada um seja sujeito da sua própria vida e não dependa de intérpretes e de tradutores da realidade, quando na verdade a realidade nos cerca igualmente. E qual que é o papel da educação nessa fase da vida, reverendo? O papel da educação nessa fase da vida, eu vou citar um filme que nós tivemos aqui, um filme brasileiro, chamado Central do Brasil, onde uma pessoa que se colocava para escrever cartas para os familiares que estavam distantes. E nem sempre quem assistiu o filme sabe que nas cartas se reproduzia o sentimento de cada um deles. Então, a importância da educação e do letramento dessas pessoas é justamente dar a elas a condição de expressar o que sentem e demonstrar o que passam a conhecer. Então, é uma conquista que eles têm e para eles é extremamente importante. E o papel da escola nesse momento é tão somente o quê? Trazer, oferecer a eles o que lhes falta, transformar a sua vida pela educação, para que com a vida transformada eles olhem o mundo com outros olhos, eles vejam a vida de uma forma mais vívida, mais assim, valiosa de ser vivida. Então a educação ela tem esse papel de fazer com que pessoas descubram o mundo que está diante deles. Bom, esse é um assunto que ainda tem muito a ser discutido aqui com a gente e a gente continua ele no próximo bloco. E lá você também vai conhecer um exemplo de pessoa que voltou para a sala de aula na terceira idade. É daqui a pouquinho. O Tela Mackenzie está de volta e, conforme prometido, nós vamos mostrar para você exemplos de força de vontade e dedicação. Lucas, nosso repórter, visitou a EJAMAC e foi lá que ele encontrou esse exemplo. O analfabetismo é um dos maiores problemas do Brasil. Segundo definição da Unesco, uma pessoa analfabeta é aquela que não sabe ler, escrever e calcular a serviço do próprio desenvolvimento e da sua comunidade. Um relatório da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios mostra que no Brasil há atualmente um pouco mais de 12 milhões de analfabetos. E dentre toda essa população, 18% são de adultos com mais de 50 anos, que não se alfabetizaram durante a infância.
Visando trazer o conhecimento para quem ainda não completou o ensino básico, existem escolas especializadas em alfabetizar que não pode mais ser tratado como criança. Uma delas fica aqui em São Paulo, é o AEJAMAC, que tem cerca de 1.000 estudantes e está mudando a vida de muita gente. Além de fazer o ensino básico, o aluno tem a chance de completar os seus estudos até o ensino médio. Toda pessoa que se matricula passa por um exame especial. O objetivo é colocar o estudante em uma sala de acordo com o seu nível de conhecimento. Eu entrei no AEJA porque, pela minha idade, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu gosto de ler e eu não tenho dificuldade com matemática. E a português eu escrevi, depois eu não sabia o que eu tinha escrito. E nesse pouco tempo que eu estou aqui, eu já sei escrever. Os cursos do AEJAMAC e o material didático são gratuitos. A escola usa atividades lúdicas para ajudar no ensino. O foco é aproximar o conteúdo da rotina do estudante. Afinal, entender o ABC com objetos do dia a dia fica bem mais fácil. Que eu falava assim, eles são mais velhos do que eu. Eu falei, meu Deus, como eles vão me ver? Né? Uma professora nova, uma pessoa mais nova, né, de idade. E no dia a dia eu aprendo muito com eles, muitas coisas da vida, né, que eles já sabem que não faz parte da minha vida ainda, eu aprendo muito com eles. E assim, foi um desafio muito grande, mas é muito gratificante, é muito prazeroso, acho que é um presente de Deus, sabe? Dona Dirce Anturria é uma das alunas que está se alfabetizando. Ela sente que o estudo melhorou a sua vida e a ajuda da família foi determinante para tomar a decisão de voltar a estudar. A minha neta, ela falava assim para mim, vó, você precisa aprender a falar, vó. Você fala muito errado. Então eu achava ruim, eu ficava triste. Hoje não, hoje até ela me elogia, vó, você tá joia, viu? Eu falei, obrigado, filha. Então eu fico feliz com isso, né? Quem deseja se matricular no AEJAMAC deve estar atento. As inscrições abrem sempre 2 vezes por ano, em junho e dezembro. E nem sempre quem se inscreve consegue uma vaga. O limite é de 40 alunos por sala. A meta é fazer com que todos consigam aprender juntos. Nós aqui do Mackenzie temos o nosso objetivo de estar formando cada vez mais turmas para atender esta clientela, ensinar a ler e a escrever e não só isso, porque EJA vai além disso, né? É dar a formação contínua para esses alunos para que eles possam realmente finalizar os seus estudos a nível de ensino fundamental e ensino médio e seguir os seus estudos até na universidade. Reverendo, a Dirce, que é uma das nossas entrevistadas aí, ela comentou da questão de melhora de vida dela, em voltar para a sala de aula. Existe algum estudo que aborde isso, dessa questão de melhora de vida, ou pelo menos que evite enfermidades na terceira idade? Sim, há estudos sérios que dizem que o idoso que recebe oferta de conhecimento, de estudo, eles adoecem com menos frequência do que aqueles que vivem alheios ao ensinamento. Então, com isso daí, nós vamos perceber que a autoestima do idoso melhora consideravelmente a partir das suas conquistas. Se você for no AEJA e continuar conversando com outros dos nossos alunos, você vai descobrir que muitos deles agora não querem tão somente aprender a ler. Eles agora almejam chegar à universidade. Os nossos alunos, aqueles, não importa a idade deles, pode ser aquele de idade mais avançada que esteja no ciclo inicial, nos módulos iniciais, eles desejam chegar à universidade. Principalmente que do AEJA nós temos tido constantemente a aprovação dos nossos alunos quando completam o ensino médio e buscam a certificação pelo Enem, eles têm ingressado na nossa universidade. Então isso, para nós vermos a conquista desses idosos, a conquista dessas pessoas, é muito prazeroso.
Eu gostaria que o senhor comentasse em algum caso específico de dentro ali do AEJA com relação a esse processo de que aprendeu, de que foi depois para a universidade. Nós temos o caso de uma senhora que ela faleceu há alguns anos. Ela concluiu os seus estudos conosco e desejava prosseguir, mas ela não teve tempo. Ela faleceu no intervalo entre o término do ano e o início do outro ano. Mas nós temos casos de alunos. No ano passado, nós tivemos um aluno que passou, se não me engano, em 9º lugar, saindo do AEJA para a nossa escola de computação do Mackenzie. Então, nós temos visto a conquista desses nossos alunos. Eles chegam com as mãos trêmulas, conhecendo as primeiras letras. E, a partir da constância das aulas, eles vão se tornando mais confiantes e vão desejando cada vez mais. Então, à medida que você oferece, eles conquistam e, em conquistando aquilo que foi oferecido, eles vão aceitando novos desafios. É por isso que nós temos alunos idosos cursando conosco o ensino médio, as séries finais do ensino médio, buscando uma certificação para almejar a universidade. Professora, eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho a respeito do método Paulo Freire. Paulo Freire ficou mundialmente conhecido pelo seu método de alfabetização. Mas, na verdade, o método em si é pouco importante. O importante no método Paulo Freire é a filosofia que embasa esse método. O que Paulo Freire pretendia com a educação de toda a população era que os indivíduos alcançassem autonomia intelectual, que os indivíduos passassem a se perceber como indivíduos críticos na sociedade que aí está, percebendo qual é o seu lugar nessa sociedade no momento atual e que lugar ele poderá vir a ocupar, não é, ao longo da sua vida. É perceber-se como cidadão dotado de direitos e deveres e saber reivindicar esses deveres, esses direitos, não é? Exercendo corretamente seus deveres. Enfim, o que importa para Paulo Freire é levar o indivíduo a um crescimento individual a tal ponto que ele se perceba sujeito da sua própria história, que ele ouse sonhar. Paulo Freire dizia que a esperança é o que move todos nós, mas não essa esperança que nos faz cruzar os braços, mas a esperança que nos leva à conquista. Então, isto é o fundamental. O resgate da autoestima, como se referiu o reverendo, é o que a escola vai poder trazer com o processo educacional, ainda que na idade mais avançada, para que a pessoa saiba que ela, de fato, se lá atrás teve percalços e não pôde cumprir etapas na idade adequada, isso pode ser superado a qualquer momento. Né? E a educação é quem vai dar ao indivíduo esse olhar consciente, esse olhar crítico e essa possibilidade de participação efetiva no mundo que aí está, né? Deixando o indivíduo de ser uma massa conduzida, né? Mas efetivamente o sujeito da sua história. A senhora que tem afinidade aí com a sala de aula, acredita que essa filosofia ela é colocada em prática, é ensinado isso? Olha, você precisaria, para colocar essa filosofia em prática, ter professores bem formados. Professores que acreditassem que a educação é ainda, de fato, um espaço de crescimento do ser humano. Que acreditasse que, de fato, apesar de todas as dificuldades, a escola às vezes ainda é o único canal de ascensão social que determinados indivíduos vão ter. Né? Quando o professor bem formado chega a essa conclusão, ele vai ter um olhar diferente. Ele vai querer conhecer o seu aluno, ele vai entender que o seu aluno é o sujeito do processo e ele vai se colocar a serviço desse processo. O problema é que o ensino superior não olha, não há uma ponte construída ligando o ensino superior formador de professores e a educação básica, e aqui no caso específico, os cursos de EJA. Esse diálogo está truncado. A universidade, na verdade, está de costas para a educação básica. Pensa-se a educação básica como alguma coisa abstrata, quando de fato ela existe e é muito concreta, não é? Então, quando a gente discute os problemas da educação básica, a gente esquece que a gente deveria também discutir os problemas do ensino superior, dos cursos de licenciatura,
de como estão sendo formados os professores para esta educação básica. Não é só a questão de investimento que está faltando na educação básica, está faltando investimento na formação do professor, e isso é tarefa da universidade. Tá certo, esse é um assunto que daria para a gente conversar aí mais uma longa tarde, manhã, enfim. Só que o nosso tempo está acabando. E antes disso, quer acrescentar alguma coisa, reverendo? Sim, Adriana, no AEJA do Mackenzie, os nossos professores fizeram a adaptação do material que é usado para a alfabetização dos nossos alunos. Tá? Não é aquela coisa infantilizada, mas é um material que foi preparado adequadamente para os nossos alunos. E voltando a falar um pouquinho, antes nós falamos sobre analfabetismo funcional. Nós ficamos expostos recentemente, quando da eleição federal, quando nós elegemos um deputado que ficou aquele questionamento se ele era, se ele não era analfabeto. Na verdade, ele conhecia alguma letra e conseguia desenhar o seu nome, como a professora disse. Então, ele não era considerado analfabeto. Mas é alguém que está distante de ser quem consiga refletir. E isso é a grande massa que nós temos de imigrantes, pessoas que vêm da sua terra, do seu lugar natal, por conta de inúmeras dificuldades, eles chegam nos grandes centros e ficam marginalizados. E nem sempre recebem a oportunidade de ensinar. Então, nós temos uma preocupação muito grande, como pastor que sou, de fomentar na igreja a necessidade das pessoas buscarem o conhecimento. E o Mackenzie, ele está na vanguarda disso, porque nós temos no AEJA um programa vitorioso, um programa exemplar, onde pessoas têm tido suas vidas transformadas pela educação. E este livro, produzido pela professora Maria Luísa, verdadeiramente é mais uma grande contribuição para este momento que o Mackenzie atravessa, a despeito de nós não termos uma preocupação muito grande de formação nessa área, mas o Mackenzie é vanguarda porque prepara seus professores que estagiam tanto no nosso AEJA MAC, como também na nossa UATO, que é a Universidade Aberta do Tempo Útil. Professora, onde encontrar o seu livro? Eu tenho a impressão que deve estar nas livrarias aí, de um modo geral, né? Isso aí é tarefa da editora, mas eu acho que não é difícil, não. Tá certo, gente. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. O Tela Mackenzie fica por aqui. Acesse nosso site para assistir a nossa programação no canal digital 24 horas no ar. E até o próximo programa.